Vamos dar sequência à nossa leitura de julho, de 1940. Schiller fala de Berlim, 20 de julho. Até agora não se registrou nenhuma reação oficial inglesa à oferta de paz de Hitler. No entanto, Goebbels obrigou a imprensa local a fornecer amavelmente ao povo alemão a notícia de que, aparentemente, os ingleses ainda não tiveram tempo para isso. Os alemães com quem falei não podem compreender essa atitude. Eles desejam a paz. Não querem passar um novo inverno da mesma forma que o último. Não tem nada contra a Grã-Bretanha a despeito de toda a campanha provocadora. Abre parênteses. É que, da mesma forma que um remédio aplicado com muita frequência, ela também está perdendo a pouca força que possuía. Fecha parênteses. Acreditam que alcançaram o ponto máximo e acreditam também que podem derrotar a Inglaterra se chegarem a um encontro, mas prefeririam a paz. Em Chicago, Roosevelt foi novamente escolhido pelo candidato democrático para tentar um terceiro período presidencial. Roosevelt foi novamente escolhido para candidato democrático para tentar um terceiro período presidencial. O fato representa um golpe para Hitler, que a Wilhelmstrasse mal pôde ocultar. Goebbels deu ordem aos jornais para que não comentassem o fato, permitindo, entretanto, que a DNB publicasse um breve despacho do seu correspondente em Washington, dizendo que os métodos pelos quais foi feita a escolha de Roosevelt foram severamente condenados por todas as testemunhas. Agora Hitler terá que esperar que Roosevelt seja derrotado por Wilkie nas próximas eleições. A verdade é que Hitler receia Roosevelt. Está começando a compreender que o apoio do presidente à Grã-Bretanha constitui um dos motivos principais que levaram os ingleses a declinar a espécie de paz que ofereceu. Tal como o redator-chefe do Frankfurter Zeitung, Rudolf Kircher, teve licença para publicar amanhã. Abre aspas. Roosevelt é o pai das ilusões inglesas na guerra atual. Talvez os vergonhosos expedientes de Roosevelt sejam demais para os americanos. Talvez ele não seja eleito. Talvez, depois de reeleito, seja levado a cingir-se estritamente ao programa de não intervenção do seu partido. Mas é também perfeitamente claro que, ao mesmo tempo em que não intervém na luta com a sua esquadra ou seu exército, intervirá com os seus discursos, as suas intrigas e a poderosa propaganda que porá à disposição dos ingleses. Fecha aspas. Berlim, 21 de julho de 40. A Holanda está começando a sentir o peso do domínio nazista. Ouvimos falar hoje nas prisões em massa que têm sido efetuadas por lá. Berlim, 22 de julho de 40. Hitler deu a Mussolini um presente de aniversário. Um trem blindado e dotado de artilharia antiaérea. Uau! Lord Halifax, falando pelo rádio, deu a resposta da Inglaterra à proposta de paz da Alemanha. Foi um não positivo. Mas penso que foi também um discurso bastante fraco. Pelo menos foi essa a impressão que tive ao ouvir as suas palavras na Rundfunk. Parece-me excessivamente piedoso. Pediu várias vezes o auxílio de Deus. Aliás, lembro-me bem de Halifax na Índia como homem verdadeiramente religioso. Mas até hoje Deus tem sido excessivamente bom para Hitler. 23 de julho de 40. Os dados estão lançados, pelo menos de acordo com o que dizem os vespertinos de hoje. O discurso de Lord Halifax fez estremecer os círculos oficiais. Na entrevista coletiva desta tarde, observei várias fisionomias nazistas perfeitamente irritadas. O porta-voz oficial disse-nos, num grunhido, Lord Halifax recusou-se a aceitar a proposta de paz do Führer. Senhores, teremos guerra. Já esta manhã, a campanha da imprensa, destinada a despertar o entusiasmo popular para a guerra contra a Grã-Bretanha, teve início com um ataque. Todos os jornais de Berlim estamparam praticamente as mesmas manchetes. A resposta de Churchill, assassinato covarde de uma população indefesa. O argumento é que, desde o apelo de paz,
lançado por Hitler no Reichstag, os ingleses responderam com o aumento dos seus ataques noturnos contra mulheres e crianças indefesas. Detalhes sobre a extensão dos bombardeios britânicos, até aqui mantidos em segredo, foram-nos fornecidos de um momento para o outro. Bombardeios de Bremen, Hamburgo, Paderborn, onde existe uma grande fábrica de tanques, Hagen e Bochum, lugares repletos de objetivos militares. De acordo com as mentiras de Goebbels, apenas as mulheres e as crianças foram atingidas. Tenho receio de que o povo alemão engula a pílula. Os alemães mostram-se profundamente deprimidos pela recusa da Inglaterra em aceitar a proposta de paz. E agora põem todas as suas esperanças numa vitória rápida, conseguida até o próximo outono, capaz, portanto, de poupá-lo de um novo inverno de guerra. Berlim, 25 de julho de 40. Tivemos hoje o primeiro indício de como Hitler pretende destruir a França. Foi nomeado um governador especial alemão, um sujeito chamado Weyer, para os 5 departamentos franceses que integram a Bretanha, ao mesmo tempo em que era criado um Comitê Nacional Bretão, que proclamou o advento de um novo estado nessa província francesa. Hoje, todas as insígnias francesas da Alsácia foram removidas e substituídas pelas cores alemãs. O Dr. Walter Funk, presidente do Reichstag e ministro da Economia, que compareceu à nossa entrevista coletiva da noite, forneceu-nos uma outra amostra da nova ordem de Hitler. Funk, um homenzinho de fisionomia astuta, que, segundo dizem, bebe demais, apesar de inteligente e não completamente destituído de um certo humor, admitiu francamente que o objetivo da chamada nova ordem era transformar a Alemanha num país mais rico e fê-lo da seguinte forma, abre aspas, a nova ordem deve garantir ao Reich um máximo de segurança e de consumo de mercadorias. Esse é o objetivo da nova economia europeia, fecha aspas. Mais tarde, o censor cortou estas palavras de Funk da mesma crônica. Funk adiantou ainda que o ouro seria abandonado como padrão de uma nova moeda europeia, devendo também ser substituído o atual marco desvalorizado. O ouro perderia ainda a maior parte da sua importância, afirmou ele, como meio de pagamentos internacionais. Assim, as grandes reservas ouro norte-americanas teriam diminuída a maior parte do seu valor. O Reichsbank, continuou Funk, passaria a desempenhar as funções de clearing house para o novo sistema europeu. Em outras palavras, todo o intercâmbio comercial que os Estados Unidos quisessem manter com qualquer dos países europeus teria que ser realizado através de Berlim. Além disso, Funk atacou violentamente aquilo que chamou de intervenção norte-americana no comércio alemão com a América do Sul. Ou comerciaremos diretamente com os estados soberanos sul-americanos, ou não comerciaremos de forma alguma. Exatamente, mais um exemplo da teoria alemã de pretender um padrão de vida para si e outro, naturalmente muito pior, para os demais. A inimizade de Funk com o Dr. Schardt, que tirou da presidência do Reichstag e da pasta da economia, manifestou-se claramente quando interrogamos sobre os rumores correntes de que Schardt também tinha elaborado um plano econômico para a nova ordem. Não ouvi falar nisso, retorquiu vivamente, e acrescentou depois de alguns segundos. É claro que li qualquer coisa a respeito nos jornais estrangeiros, mas, como sabem, acredito apenas na metade do que publicam os jornais. Depois, com a maior seriedade possível, o Führer encarregou-me da execução do plano econômico para a nova ordem. Berlim, 28 de julho de 40. Mais algumas informações sobre a futura nova ordem, entre aspas, aqui. O Dr. Alfred Pitt, presidente da Câmara Econômica do Reich,
afirma que os países regidos pela nova ordem terão uma população de 320 milhões de habitantes, espalhados sobre uma superfície de 3.883.000 quilômetros quadrados. Nesse espaço, a produção anual de batatas atingirá a soma de 160 milhões de toneladas, ao passo que a de cereais orçará por 120 milhões. Isto é, a nova Europa terá praticamente conseguido a desejada autossuficiência em matéria de víveres. Entretanto, o Dr. Pitt admite algo que a maioria dos alemães se recusa a aceitar. Diz ele que o continente dominado por Hitler estará muito longe da sonhada suficiência no terreno das matérias-primas. Assim, por exemplo, a sua produção de lã será muito escassa, não existindo praticamente a produção de algodão. No momento atual, diz ele, a Europa importa anualmente nada menos que $1,5 bilhão de matérias-primas. Himmler anunciou hoje que um agricultor polonês foi enforcado sob a alegação de ter tido relações sexuais com uma mulher alemã. Não é permitida a corrupção da raça ariana. Um outro correspondente norte-americano acaba de ser expulso da Alemanha. Trata-se do capitão Korpening, do Chicago Tribune, de quem se diz um dos homens de confiança do coronel McCormick, diretor do jornal. Chegou ainda ontem da Suíça e escreveu qualquer coisa sobre uma proposta de paz que os alemães teriam enviado aos ingleses por intermédio da Suécia. O Ministério da Propaganda tentou responsabilizar o correspondente regular daquele jornal, Siegfried Schultz, apontando-o como autor do citado artigo. Os nazistas gostariam imensamente de expulsar Schultz do Reich, em consequência da sua atitude independente e do conhecimento que possui sobre o que se passa por trás dos bastidores, mas por fim resolveram expulsar só o capitão. Berlim, 31 de julho de 1940. Os jornais cinematográficos de hoje mostram os engenheiros militares alemães dinamitando o monumento francês do armistício, erguido em Compiègne. Ainda no mês passado, quando eu me achava em Paris, um oficial alemão convidou-me a ir a Compiègne assistir aos trabalhos de dinamitação. Mas, quando manifestei o meu assombro ante esse procedimento bárbaro, deu-se pressa em retirar o convite. Na minha transmissão desta noite, fiz notar que, neste momento, o povo alemão estava se beneficiando com as grandes quantidades de legumes, ovos e bacon enviadas pelos holandeses e dinamarqueses. Mas os censores afirmaram que eu não podia fazer a menor alusão ao assunto. É isso. Julho de 40 fica por aqui e nós também. No próximo vídeo, darei sequência ao mês de agosto. Um abraço, lembre-se de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, se você gostou, claro. Um abraço.